responsável por assessorar a Andifes com estudos sobre orçamento, gestão e governança, o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e de Administração das Instituições Federais de Ensino Superior, o FORPLAD, reúne os pró-reitores de Planejamento e de Administração das Instituições Federais de Ensino Superior. O FORPLAD é o fórum que congrega todos os pró-reitores de Planejamento e Administração das Instituições Federais de Ensino Superior. É um fórum assessor Andifes que tem o objetivo de discutir, né, todas as nuances relativas às áreas de planejamento, administração, o compartilhamento de boas práticas, né, e também todos os assuntos que forem correlatos a essas duas áreas de planejamento e administração. O FORPLAD ele é muito importante porque ele realiza estudos, né, nas áreas de planejamento, administração, nessa parte de orçamento também. Então a gente consegue, né, realizar estudos buscando melhorias de gestão, a busca de melhorias de governança, o compartilhamento de informações, né, de boas práticas, e isso tudo visando, né, a melhoria da gestão das universidades nas áreas de planejamento e administração. Além da questão orçamentária, o FORPLAD também discute pautas centrais para a administração da universidade, como licitações, convênios e indicadores de gestão. O FORPLAD ele tem algumas pautas que são permanentes, como, por exemplo, a discussão orçamentária, que foi uma das principais pautas dos últimos anos. Nós estamos vivenciando um ciclo, né, de reduções orçamentárias desde o ano de 2016, né, e essa tem sido uma pauta recorrente. Além disso, a gente discute diversas outras pautas na área de administração e planejamento. Na área de administração, a gente destaca a parte de licitações, né, inclusive nesse período a gente tem o lançamento de uma nova lei de licitação, que é a 14.133, que apesar de ter já sido publicada, ela só entra em vigor a partir de abril do próximo ano, né? E o Fórum tem buscado, né, discutir a implementação dessa nova normativa no âmbito das universidades federais. Discutimos também vários outros indicadores, vários outros temas da área de planejamento também, como, por exemplo, a parte de indicadores de gestão, né, de todas as áreas das universidades, inclusive compartilhando informações com os outros fóruns também assessores Andifes. Discutimos diversos outros assuntos também, como, por exemplo, a parte de patrimônio, a parte de convênios. Então, todas essas áreas que envolvem a parte de administração e planejamento, o nosso fórum sempre está atento às novas normativas e também às boas práticas que estão sendo implementadas para que seja disseminada entre todas as instituições federais, né, de ensino superior do nosso país. Nos últimos anos, o FORPLAD teve o desafio de lidar com as questões de administração e planejamento em meio a seguidas restrições orçamentárias e a diminuição de recursos para as universidades federais. A gente tem um período de expansão da rede federal, né, que é o período ali até 2013, 2014. A gente tem um período de expansão, de aumento de número de vagas, de ingressantes, de matrículas. E chegamos no ápice desse momento de expansão e nos deparamos com uma crise política, econômica, né, que alcançou o nosso país e que trouxe uma série de dificuldades orçamentárias. E com isso, ano após ano, desde 2016, o orçamento ele vem sendo cortado e cada vez mais exigindo dos gestores a busca de boas práticas de gestão para poder lidar com esse cenário, né, de corte orçamentário e fazer com que as nossas instituições não retrocedessem nos avanços que foram tidos, né, nos períodos anteriores, né, de expansão de número de vagas e também da qualidade do ensino público federal. Então, o maior desafio nesses últimos anos, sem dúvida, foi a parte orçamentária, né, que temos a expectativa de que novas perspectivas surjam
a partir de 2023, né, as universidades tendo um outro olhar, né, por parte da equipe econômica e política do novo governo, onde sejam revistos os orçamentos das universidades, do ponto de vista que o orçamento que está previsto, inclusive para 2022, é um orçamento insuficiente. Várias universidades fechando com déficit, justamente porque esse orçamento vem sendo, né, decrescido desde 2016 e tem sido insuficiente para a manutenção e a expansão do ensino superior e pela manutenção também da qualidade. Que à medida que esse orçamento ele vem reduzindo, insumos deixam de ser comprados, equipamentos deixam de ser adquiridos, manutenções em equipamentos também deixam de ser feitos e naturalmente, com o passar dos anos, né, aquele quadro de investimento que foi feito alguns anos atrás, ele naturalmente se deprecia. Então ele precisa, né, ser recuperado para que a gente consiga continuar avançando na pesquisa, no ensino e na extensão. Para o coordenador do Forplad, em um cenário futuro com menos restrições orçamentárias, o Fórum deve auxiliar a reestruturação das universidades e na ampliação do acesso e permanência dos estudantes, com mais pesquisa e extensão. Sem dúvida, as universidades elas são um dos pilares desse avanço educacional que o nosso país precisa ter. Tendo em vista isso, o Forplad ele trabalha muito com a área meio, né? É aquela área que vai dar suporte ao desenvolvimento do ensino, pesquisa e a extensão. Então, penso que as pautas devam ser direcionadas ao número de matrículas, ao número de pesquisa, ao número de extensão que o nosso país tanto necessita. Nenhum país no mundo alcançou um nível de desenvolvimento sem que houvesse um investimento maciço na educação. E isso não é diferente no nosso país, principalmente numa perspectiva que existe um déficit muito grande nessa área educacional no nosso país, que se aprofundou nos últimos anos depois de ter grandes avanços, né, anteriormente. Então, passa tudo isso pela parte orçamentária, porque sem orçamento é impossível que a gente consiga estruturar e dar condições para que os nossos estudantes possam estudar, para que a pesquisa e a extensão possa ser feita e assim a gente possa ter o avanço científico e tecnológico que o nosso país necessita. Então, penso que as próximas pautas têm que, primeiro, pensar na reestruturação do que nos últimos anos se perdeu, na manutenção de todo esse equipamento que ficou defasado, né, ao longo desses últimos 6 anos. Só para vocês terem ideia, o orçamento de investimento era cerca de 2 bilhões entre 2015 e 2016, hoje é cerca de 200 milhões. Então, assim, é um orçamento totalmente insuficiente para atender às necessidades e funcionamento das universidades. Ainda de acordo com o coordenador do Forplad, não é possível imaginar um país com soberania sem as universidades federais. Um país sem universidade federal é um país sem soberania, sem história do seu povo. As universidades, elas têm como missão precípua o ensino, a pesquisa, a extensão, mas elas vão muito além do que isso. Elas são cultura, elas fazem artes, elas fazem uma série de serviços à sociedade que vai desde a resguardar a história do seu país, né? Hoje a gente vê, né, muitas universidades, como a Federal do Rio de Janeiro, né, que tem sob a sua gestão o Museu Nacional e outros tantos museus. A gente vê também as universidades, né, com diversos hospitais que atendem, né, diariamente milhares e milhares de brasileiros, né, todos os dias.
Então a gente tem outros equipamentos como museus, hospitais, você tem centro de convenções, uma série de aparato que diariamente, parques, jardins, né, jardim botânicos e todo esse aparato, né, a serviço da sociedade. Então, para que toda a nação se desenvolva, sem dúvida, precisa passar pela essa área educacional, pelo desenvolvimento e investimento maciço. E a gente já viu que os países de primeiro mundo, né, fizeram investimento maciço e hoje os países que estão em franco desenvolvimento, eles têm como pilar a educação e no nosso país não vai ser diferente. Então, precisamos olhar cada vez mais, né, para a área educacional do nosso país como um meio de transformação e desenvolvimento e crescimento econômico.